7h06 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Um idoso de 69 anos foi morto durante um assalto no bairro São José. Os criminosos que estavam em uma motocicleta chegaram a ser flagrados por uma câmera de segurança durante a fuga. Nas imagens, um idoso de 69 anos. Seu Francisco Brandão Farias era como nas fotos, um senhor alegre e que gostava de apreciar a vida ao lado da família. A vida do seu Francisco foi brutalmente interrompida. Ele foi vítima de um latrocínio, de um roubo seguido de morte. Este ponto comercial que fica aqui no bairro São José pertencia a ele. E segundo familiares, esse idoso tinha o maior prazer em vir para cá todos os dias. Ele abria o local por volta das 6 horas da manhã e só ia embora às 11 horas da noite. Os criminosos chegaram aqui, estacionaram a moto exatamente nesse ponto, entraram no estabelecimento e, segundo a polícia, esse homem, essa vítima, provavelmente tem esboçado alguma reação, porque um dos criminosos disparou um tiro contra ele que atingiu o rosto. Esse idoso ainda tentou pedir socorro, pedir ajuda, saiu aqui do estabelecimento, mas já caiu aqui no chão sem vida. Enquanto isso, os dois criminosos retornaram para a motocicleta e conseguiram fugir através desta via aqui. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Uma investigação foi iniciada e essas imagens que você acompanha a partir de agora chegaram até os policiais do DIP. É possível ver os dois criminosos fugindo 3 minutos após esse disparo de arma de fogo. Todas as informações que foram coletadas pela equipe de investigação já estão no inquérito policial. Foi vítima de um caso de latrocínio. Provavelmente ele deve ter reagido ao assalto ou, se não, esboçou uma reação que levou os infratores a atingi-lo com um tiro no rosto. Assim que eles atingem, eles ainda levam uma caixa onde eles acreditavam que teria uma quantia em dinheiro. Essa caixa, ela cai da moto, aqui nas proximidades aqui da delegacia, e os infratores tomam um rumo ignorado. Seu Francisco vendia água, refrigerantes e bebidas alcoólicas aqui nesse ponto comercial. Funcionava uma espécie de distribuidora, mas segundo os familiares, ele ainda tinha um sonho, que era vender esse imóvel, como vemos na placa, utilizar o dinheiro para comprar uma casa no interior, para ter uma velhice mais tranquila, uma velhice sossegada. Mas isso não chegou a acontecer. O seu Francisco, de acordo com o filho dele, completaria agora, no próximo dia 3 de julho, 70 anos de idade. E ele já imaginava uma festa. Ele queria comemorar os 70 anos ao lado dos familiares. A vontade dele era comemorar os 70 anos com a família, né? E eu ia fazer 40, agora em junho, e ele em julho faria 70, né? 69 anos, ele faria 70. Aí, inclusive, ele ia alugar uma chácarazinha que era para reunir a família e comemorar, né, os 70 anos de vida dele, né? Data de aniversário meu também não serve mais. Simplesmente isso, que você tira de dentro de si o que é seu, mano, entendeu? É um pai, é uma mãe, ainda mais de uma forma, ninguém quer perder um pai, uma mãe, ou filho, um ente querido. A equipe de investigação do 9º Distrito Integrado de Polícia já coletou várias informações com as pessoas aqui da rua que conheciam essa vítima. O que a polícia quer saber a partir de agora é se esses criminosos conheciam a rotina dessa vítima, se sabiam que ele morava sozinho e que todos os dias tinha acesso aqui ao local. Segundo os familiares, o seu Francisco não tinha o costume de guardar o dinheiro aqui nesse estabelecimento. Ele vinha para cá por um hobby, porque gostava de trabalhar. E no interior do estado, uma mulher foi assassinada de forma brutal, possivelmente a pedradas. Também há indícios de que ela tenha sido violentada sexualmente. Esse crime foi registrado lá em Maués. O Fred Rocha está ao vivo e tem outros detalhes para a gente sobre esse caso. Olá, Fred, muito bom dia. No caso essa vítima já foi identificada?
Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. A Josefa, Francisca Josefa da Paz, de 33 anos, sim, o corpo dela foi encontrado lá na Rua 5, em um dos bairros do município de Maués, que fica a 276 quilômetros daqui de Manaus. Foi a própria população que encontrou esse corpo e acionou a polícia militar lá da cidade. E assim que chegou ao local, percebeu que perto desse corpo havia uma pedra ensanguentada. Também o corpo da Francisca Josefa apresentava um afundamento de crânio. Provavelmente essa pedra foi utilizada para matá-la. Existe também um outro levantamento que está sendo feito para saber se a Francisca Josefa foi abusada sexualmente. É que ela estava seminua. A polícia do município já está investigando e quer saber quem participou deste homicídio lá na cidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também deve dar apoio. Já aqui em Manaus, a Vanessa Achal da Silva, de 28 anos, foi assassinada por volta das 10h30 da noite dessa quarta-feira. O crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade, na rua Bom Jesus. Ela levou 3 tiros. A polícia investiga o crime. O principal suspeito de cometer este feminicídio é o ex-marido dela. Adriane. Agora, Fred, uma médica amazonense morreu num acidente de trânsito, né? Sim, a médica Agnes Arielle Alves de Araújo, de apenas 28 anos, ela trabalhava lá no estado de Roraima. O acidente aconteceu na BR-174, quando ela estava vindo lá do estado aqui para o Amazonas. De acordo com a Polícia Militar lá do estado de Roraima, ela perdeu o controle do veículo, capotou e teria sido cuspida deste carro. Uma ambulância ainda fez um atendimento, levou ela para uma unidade hospitalar de Rorainópolis, mas ainda assim ela não resistiu aos ferimentos. A médica era do programa Mais Médicos, do governo federal. Ela trabalhava em uma unidade básica de saúde que fica na zona oeste de Boa Vista. A prefeitura de Boa Vista lamentou a morte da médica e disse que ela fazia um trabalho excelente lá na cidade. O corpo dela deve ser trazido aqui para Manaus, onde moram os familiares. Adriane. Obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E o corpo de um mecânico de 42 anos foi encontrado enterrado em um sítio no município de Rio Preto da Eva. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada a tiros pela própria sogra, uma idosa de 66 anos. Era para ser um fim de semana de lazer em família, mas a história terminou em tragédia. O mecânico Célio Ricardo dos Santos Tavares, de 42 anos, foi assassinado pela própria sogra com 2 disparos de uma espingarda. De acordo com informações da polícia, a autora do crime presenciou Célio agredindo a filha dela com socos e, por isso, resolveu reagir. De acordo ainda com a polícia, esse caso aconteceu no quilômetro 105, no município de Rio Preto da Eva, na rodovia AM010, mas só veio à tona quando familiares dessa vítima registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Ainda de acordo com o que foi apurado, o corpo desse homem foi enterrado no sítio com a ajuda dos parentes da esposa e também da sogra. Essa idosa de 66 anos procurou a delegacia por livre e espontânea vontade. O inquérito policial foi instaurado e ela contou o que teria motivado aí esse crime. Nesse primeiro momento, a idosa responde em liberdade, mas o delegado ainda pode pedir a prisão preventiva dela à justiça. E ainda no interior do estado, lá em Parintins, o autônomo de 32 anos foi assassinado com uma facada quando retornava de um evento para casa. A polícia procura por um suspeito. Um homem trabalhador, do bem. Assim, amigos, familiares e conhecidos do Mauro da Silva Júlio, de 32 anos de idade, descreviam como era o autônomo. Ele foi assassinado com uma facada no pescoço na rua Sila Massal, no bairro Itaúnaú, zona sul da cidade, quando retornava de um evento cultural que trabalhou como ambulante. Por volta das 6 da manhã, nós fomos acionados pela polícia militar, que tinha um corpo lá na rua Sila Massal, no bairro de Itaúnaú. A equipe se deslocou lá para o local, juntamente com o corpo de bombeiro, onde a gente verificou o cidadão já em óbito,
foi removido aqui para a sala do IML de Parintins, né? A gente já acionou a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Eles já estão fazendo a investigação do homicida e o corpo se encontra aqui na sala de necrópsia, né? Vai passar por necrópsia. A gente está fazendo o procedimento agora da requisição para vir aqui para o IML e o corpo vai ser liberado. Pelo que a gente já observou juntamente com o perito, ele está com ferimento na região cervical do pescoço, que com certeza seccionou a veia jugular da vítima. A mãe dele, Dona Maria, reconheceu o filho e, bastante abalada, pediu justiça. Eu quero justiça, é a hora que pegarei, eu quero justiça, pelo amor de Deus. Ele ele não é um animal, não, é um ser humano, então por isso que eu quero justiça. Ele trabalhava, ele vendia queijo aí no porto, ele vendia trufa, tudo isso ele vendia roupa, tudo ele pescava, para mim ele era meu braço direito de casa. Então ele me dá muita falta mesmo, que ele é meu filho mais velho, ele. Então eu quero justiça, por favor. O Mauro morava na rua Tomazinho Meirelles, bem próximo do local onde aconteceu o assassinato. Segundo a família dele, o autor do crime seria um jovem conhecido como Vitinho. A Polícia Civil está apurando o caso e, inclusive, também está à procura desse suspeito para saber o que de fato aconteceu. Se o autônomo foi vítima de homicídio ou latrocínio. Em 4 dias, esse é o segundo assassinato registrado em Parintins. E um homem foi preso após praticar um arrastão no bairro Parque 10. Uma câmera de vigilância flagrou a ação do criminoso, que já tinha passagem pela polícia. As investigações sobre esse caso começaram depois que uma vítima procurou o 23º Distrito Integrado de Polícia para dizer que havia sido roubada. A informação era de que um homem em um carro, um Onix branco, utilizando uma arma de fogo, teria roubado o celular dela aqui no bairro Parque 10. Os policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia, é claro, começaram as investigações e saíram em diligências para tentar apurar esse fato. Eles foram até o local onde a vítima relatou que o roubo aconteceu. Lá, eles tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de residências das proximidades. Foi assim que eles conseguiram identificar o veículo e a placa desse carro. Os policiais civis, então, chegaram aqui na rua Maria Esther Teixeira, que fica no Parque 10, e conseguiram prender esse suspeito. Nessa hora que encontramos os celulares, um era da vítima, que tinha sido roubada no dia anterior, e um outro a gente não sabia naquele momento, né? Então a gente foi buscar dentro dos nossos sistemas e acabou identificando a vítima que tinha sido roubada no mesmo dia, ou seja, na segunda-feira. O suspeito foi identificado como Rodrigo Trindade Barros, de 33 anos. Ele foi conduzido até o 23º Distrito Integrado de Polícia, onde foram tomados os procedimentos cabíveis. Lá, os policiais civis descobriram que ele já tinha passagem na polícia pelo crime de roubo e, inclusive, já tinha cumprido pena e estava no regime semiaberto. Ainda de acordo com as informações do delegado titular, o suspeito relatou para a Polícia Civil que cometeu o crime porque era usuário de drogas. Ele teve uma crise de abstinência e não tinha de onde tirar dinheiro. Ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, o carro utilizado para cometer os crimes, os arrastões aqui na área do Parque 10, pertencia à esposa dele, mas estava no nome da avó do autor. Ele, nesse dia do crime, pediu para a esposa para utilizar o veículo para buscar uma criança na escola. E, de acordo com as informações da polícia, a esposa não tinha conhecimento das atividades criminosas do próprio marido. Foi preso em 2016, pelo crime de roubo. Nas duas situações, eu pude acessar o processo dele, o qual ele já foi julgado. Ele declarou a mesma forma que ele declarou aqui na delegacia, qual seja, ele informou que ele é usuário de drogas e que no momento de desespero ele emprestou o carro que em tese seria da esposa dele e saiu cometendo roubos pela cidade a fim de que conseguisse bens que pudessem ser trocados por drogas ou vendidos para que pudesse adquirir o entorpecente.
Se você também foi vítima do Rodrigo, pode comparecer ao 23º DIP para registrar a denúncia e ajudar a polícia nesse processo de investigação, porque pode ser que ele tenha feito outras vítimas. E um agente de trânsito foi agredido por um motorista na zona leste de Manaus. O agente de trânsito, no exercício da função, conversa com um condutor. Ele só não imagina o que está prestes a acontecer. Um sujeito aparece no vídeo correndo e começa a agredir o profissional. Ele dá o primeiro soco, a moto cai e em seguida o homem arranca a vítima do veículo. O agente tenta se livrar dos golpes, mas sem sucesso. Testemunhas que passam no momento prestam ajuda. O agressor, em seguida, vai embora. Aqui na zona leste da cidade é muito comum encontrar placas como esta. É proibido estacionar, mas a cena se repete diariamente. Os condutores ignoram as leis de trânsito e acabam parando aqui nessa via que é bastante movimentada. E é justamente por isso que vários agentes de trânsito estão aqui na frente deste shopping para tentar contornar a situação. O agente de trânsito tinha acabado de anotar inúmeras placas para autuar os condutores. E foi justamente um desses condutores que retornou e começou a agredir esse profissional. De acordo com informações de testemunhas, esses golpes normalmente são aplicados por lutadores de artes marciais. Esse sujeito apenas se aproximou e já começou a agressão. Ele falou uma ou duas palavras que não deu para entender e imediatamente passou a me agredir. Ele chegou a imaginar ali que se eu tivesse dado para ele um auto de infração, por isso ele justificou essa agressão física? Não, eu apenas anotei a placa de alguns veículos que estavam ali em frente ao shopping, porque é proibido parar e estacionar. Dificulta a parada, tem uma parada de ônibus, dificulta os passageiros, né, de pegar o coletivo. Esse caso foi parar no 9º Distrito Integrado de Polícia e a equipe de investigação já conseguiu identificar esse sujeito através da placa do carro. Esse suspeito que aparece nas imagens aí agredindo de forma brutal esse servidor municipal, ele pode responder por 3 delitos: pelo desacato, pela lesão corporal e também pelo dano ao patrimônio público. Ele foi lesionado, a sua farda foi rasgada no momento das agressões, o capacete, que é um bem público, foi danificado. Então são esses 3 delitos que esse infrator pode responder. Nós já estamos identificando a placa para notificá-lo, mas ele fica à disposição também para comparecer aqui de forma espontânea antes que nós notifiquemos ele em sua residência. E uma igreja evangélica foi alvo de um criminoso no bairro Cidade Nova. Agora, os fiéis pedem ajuda da população para identificar o autor do crime. Um lugar onde ninguém imagina que possa ocorrer um crime. Mas, para os ladrões, quando bate a necessidade de praticar o mal, não existe essa de respeito. Eles acabam cometendo os crimes em qualquer lugar. Prova disso é o que aconteceu nesta igreja evangélica, que fica aqui na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova. Um homem, um suspeito, um criminoso, entrou nesse local e furtou pelo menos 3 vezes. Ele roubou portas, fiação de cobre, até mesmo um quadro de luz, sem falar das câmeras de segurança, que esse suspeito, na tentativa de mascarar o seu crime, acabou danificando. De acordo com as informações repassadas pelos funcionários aqui dessa igreja e pelos frequentadores, o suspeito teve acesso ao terreno da igreja por meio daquele muro que fica nos fundos do local e também dá acesso para uma área de mata. O cenário perfeito para que ele pudesse entrar aqui, roubar e em seguida fugir sem qualquer tipo de intervenção. Os frequentadores aqui da igreja e a administração não souberam informar exatamente quais dias foram praticados os crimes. Isso porque eles acreditam
que durante os roubos, esse suspeito tenha danificado o sistema de monitoramento de segurança e isso acabou deixando os dias, os registros das câmeras errados, ou seja, confusos. Mas, de acordo com as informações, ele esteve aqui na igreja pelo menos 3 vezes. Nós temos aqui uma preocupação de estar com o nosso monitoramento em dia, né? Mas como você verificou, esse ladrão ele tentou de todas as formas danificar isso aí. E o nosso pastor ele tem também a mania de pela manhã dar uma verificada na nossa central onde é feita as filmagens. Então ele percebeu que havia essa introdução desse ladrão na nossa área e depois nós fomos verificar o que tinha sido roubado, né? Nós percebemos então a questão das fiações, principalmente na lateral que fica ali pelo lado da escola, né? E ficamos admirados até sabendo como é que ele conseguiu tirar toda aquela fiação que ela foi feita de forma tubular e por baixo da terra. Infelizmente, para o mal, parece que não tem limite. Inclusive, depois que eles perceberam que tinham sido vítimas desse furto, eles foram até os fundos da igreja e resolveram fazer o caminho que provavelmente o suspeito fez. Durante esse trajeto, eles acabaram encontrando os fios já raspados, porque o criminoso tinha o intuito somente de retirar o cobre, que é o que tem valor comercial no mundo do crime. Além disso, dias antes desses furtos que nós mostramos nas imagens, esse suspeito esteve aqui na igreja e furtou várias portas de dentro do banheiro aqui da igreja evangélica. Essa ação criminosa não foi registrada pelas câmeras de segurança porque o banheiro fica em uma área onde não existe esse sistema de monitoramento. Vale ressaltar que toda essa área que nós estamos passando agora está sem energia por conta do furto dos fios de cobre. Pelas imagens que nós captamos e até pelo print que nós enviamos para vocês, a gente não consegue identificar esse sujeito, né? Mas nós temos tido cuidado realmente de verificar, porque isso não é a primeira vez que acontece. No ano passado nós tivemos furtos bem maiores, de cerca de R$10 mil de prejuízo, que foi som, caixa de som, instrumentação e tudo. Mas para esse momento agora nós não conseguimos identificar nenhuma pessoa que veio fazer uma frequência para estudar a nossa igreja. Nesse momento, não. Agora, os frequentadores e proprietários aqui desta igreja, assim como as pessoas que fazem parte da administração, estão trabalhando para restabelecer a energia e também para melhorar a segurança aqui do local. Existem muitas câmeras, muitas não estavam funcionando, mas agora vão passar a funcionar normalmente. Eles querem o apoio da Polícia Civil para que, através dessas imagens, eles consigam identificar esse suspeito que veio nesta igreja por vários dias, furtou e até agora não foi punido pelo crime que cometeu. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar no trabalho de identificação da Polícia Civil, pode entrar em contato no telefone 190 ou no 181, você não precisa se identificar. E os moradores do bairro Francisca Mendes 2 não aguentam mais conviver com a falta de iluminação no local. Segundo eles, a escuridão e os assaltos são constantes. Toda a iluminação pública daqui da Rua 52, no bairro Francisca Mendes 2, termina exatamente aqui nessa área. E o poste que marca aí o início dessa escuridão é justamente um poste que tem uma lâmpada amarela, daquela antiga, que a gente sabe que vive dando problema e só funciona quando quer. Os moradores convidaram a nossa equipe aqui pela segunda vez. A repórter Priscila Mello já esteve aqui antes, já relatou essa situação. Como ela não foi resolvida, a gente volta para mostrar novamente como é que anda a situação por aqui. Pois bem, a rua está cada vez mais escura. A partir desse ponto aqui, a gente pediu para os moradores desligarem as luzes da frente da casa deles para a gente poder mostrar como que é escura essa área. A luz está impressiva, entendeu? Segurança aqui, é muito difícil uma viatura passar aqui, muito difícil. Vizinho que mora aqui na frente, já teve tiroteio aqui, entendeu? O pessoal que vem da faculdade assalta aqui 6 horas da manhã, um cara vem vestido de mototáxi e assalta o pessoal, entendeu? Assalta mais as mulheres, entendeu? Vou deixar minha filha sair 5 horas da manhã para ir para o FAM, vou deixar ela lá na parada, justamente ela já foi assaltada 2 vezes.
2 vezes, entendeu? Eu não estava com ela estava só. Ela já ficou com aquele trauma, entendeu? Hoje de tarde a moça foi assaltada bem aqui, nessa esquina mesmo aqui onde nós estávamos. Quando foi a última vez que vieram colocar aqui as lâmpadas? Porque pelo que eu percebi, só da metade da rua em frente tem aquela luz de LED, né? O resto não tem, tá totalmente sem lâmpada mesmo. Foi ano passado, tá com 6 meses, entendeu? Aí vieram ajeitar aí, entendeu? Levaram o suporte da lâmpada, entendeu? Daqui e dali, ó, tudo escuro. O que aconteceu com os postes? Foi vítima de assalto? Roubaram as lâmpadas? Foi um curto-circuito, o transformador estourou, entendeu? E o pessoal da Manaus Energia vieram arrumar o plantão, entendeu? E não botaram mais iluminação. Esse morador aqui, ele mora bem em frente da área onde acontecem mais assaltos, porque é a área mais escura da rua, né? Exatamente. E acho que está com mais 4 semanas, mais ou menos, que eu vim, inclusive, pegar um produto que eu tinha pedido. E eu olhei para baixo assim e haviam 3 cápsulas de 9 milímetros aí na sarjeta de casa. Então o negócio está perigoso, entendeu? O negócio está sem segurança, não tem iluminação nenhuma. E é assim que a gente vive aqui. Os moradores têm que acabar tirando do bolso, né, para colocar uma luz de LED na frente de casa. Exatamente, e assim, né, às vezes a gente não tira do bolso, às vezes porque não tem condições, então como você vê como é que fica aqui, a rua esburacada, sem iluminação e é complicado. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Especiais para dar uma resposta, né, sobre os projetos estratégicos, na verdade. E ela deu aquela resposta que a gente já está decorando. Informou que vai mandar uma equipe ao local, verificar a situação da área e programar a manutenção das luminárias. A Secretaria lembra que os serviços de manutenção da iluminação pública podem ser feitos pelo aplicativo Manaus Mais Luz, disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS, ou pelo call center 0800 201 0001. E mais uma vez, a Secretaria não deu nenhum posicionamento de fato do tempo, né, que isso vai levar, em quanto tempo uma visita deve acontecer para resolver esse problema de iluminação que acaba se tornando também um problema de segurança pública. E o desligamento em um subsistema da Amazonas Energia deixou vários bairros da capital amazonense sem energia elétrica na noite de ontem. Em nota, a concessionária informou que o subsistema de 138 kV atende às subestações Cachoeira Grande, Mutirão e Compensa, o que acabou afetando parte das zonas leste, oeste e norte da capital. Segundo a Amazonas Energia, o serviço foi normalizado por volta de 11 horas da noite. As causas da interrupção serão investigadas pelos técnicos da empresa. Se na sua região a energia não voltou, você pode ligar para o telefone 0800 701 3001. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Tem notícias para você que está devendo FIES, o prazo para renegociação dessa dívida e muito mais. Então não sai daí que eu volto em um instante só.